Sua nova estação no ar. É a cidade de cara nova. 97.7. Um show de pop rock. Promoções iradas pra toda a cidade. 33509770. Um novo portal de promoções. Fórmula única no seu dial. Exclusiva. Rádio Cidade 97.7 FM. Quality Pop Rock. Original e diferente. 97.7. Cidade. Olá! Você quer saber mais sobre temas de conhecimento geral? Bem-vindo ao Conhecimento Legal! As rivalidades. Elas existem em vários âmbitos, entre pessoas, etnias, grupos sociais, corporações ou nações. Mas é a rivalidade no futebol que nos interessa especificamente aqui. Não como algo desprendido da realidade, e sim como um fenômeno expressivo da cultura moderna. E esse é o nosso tema de hoje, uma leitura antropológica das rivalidades no futebol. No programa de hoje você vai ver dicas de leitura para quem quer saber mais sobre a cultura da rivalidade, uma entrevista com o jornalista egresso da UVV, Thierry Gozzi, credenciado pela FIFA para cobrir a Copa da África, e mais uma enquete divertida com os atuais e futuros universitários. Eu sou Evelyn Somers e esse é o Conhecimento Legal. Todo, há partidas de futebol que não se pode perder de jeito nenhum. Então nos perguntamos, qual é, afinal, a natureza da intensa rivalidade entre os clubes de futebol? O que faz suas torcidas serem tão aferradamente rivais? Para entender, é preciso voltar às raízes desse esporte. Quando surgiu o futebol no final do século XIX, nascia a rivalidade esportiva mais arraigada na cultura popular contemporânea. Inicialmente, o futebol é aristocrático, surgiu espontaneamente nas prestigiosas escolas inglesas. Os colegiais foram rapidamente copiados pelos operários das fábricas. Era o auge da Revolução Industrial e o futebol difundiu-se pelas indústrias espalhadas na Inglaterra. Demorou pouco para aparecerem os primeiros clubes. Quem acha que a competição futebolística cravou-se ali faz um grande equívoco. O futebol nunca foi uma rivalidade entre opostos. A antropologia verifica de fato que desde os tempos iniciais a filiação a um time dá-se em função de critérios culturais geográficos. O futebol é uma extensa malha formada por diversos times. Por sua vez, o time é um clã que reúne pessoas daquela área, seja um bairro, um conjunto de bairros, uma cidade inteira, um conjunto de cidades ou toda uma região. Ao pertencerem a seus clubes de coração e ao cultuarem seus símbolos, o cidadão cultiva
sua própria identidade geográfica. Povo nenhum fica encravado exatamente no mesmo lugar. A mobilidade geográfica e a consequente explosão urbana foi um dos fenômenos sociais mais marcantes da Europa ao longo do século XX. Que impacto isso teve na filiação aos clubes de futebol? Bom, o maciço deslocamento de pessoas e a forte ascensão social geral dos povos não aplacaram esse apego à origem e à tradição da família. Como se diz, futebol está no sangue. Na Inglaterra, Manchester United e Liverpool duelam pela honra de suas respectivas cidades e afins. Obviamente, zonas urbanas se destacam pelas respectivas classes sociais de seus habitantes. Mas o futebol é muito mais um conflito geográfico do que qualquer outra coisa. E aqui na América do Sul não é diferente. Em Buenos Aires, Boca Juniors é o bairro popular de La Boca e River Plate é o bairro nobre de Belgrano. Essa rivalidade geográfica fica ainda mais em evidência quando só há um time representando toda uma região. É o caso da França, onde toda a grande Paris está com o Paris Saint-Germain. Lá são todos contra Paris e Paris contra todos. Como sabemos, a geografia se mistura com identidades comunitárias e às vezes até religiosas. Lá na Escócia, o Glasgow Celtic são os distritos católicos, já o Glasgow Rangers, os protestantes. Na Espanha, o Real Madrid parece carregar todo o povo madrileno, o Barcelona, toda a Catalunha. Geografia, território, rivalidades e identidades, tudo isso no nosso momento literário de hoje. Hoje, no nosso momento literário, aqui na Biblioteca da UVV, com Tereza Rosa, justamente professora de Geografia e de Antropologia. Um clássico em Geografia aqui na biblioteca, Tereza. Um clássico da geografia é esse livro do Yves Lacoste, que já data de alguns anos, mas onde ele vai tratar a questão da geografia, estudando os territórios e mostrando a complexidade desse tipo de estudo, desse tipo de abordagem, né? Estudar os territórios é uma coisa que a gente tem que lançar mão das diferentes disciplinas, de diferentes ciências, para poder realmente compreender o que é esse território. E hoje em dia a questão do território passa muito pela questão da globalização. Alguns autores contrapõem globalização com a questão dos territórios, porque a globalização no movimento de expansão do sistema capitalista industrial moderno, a gente vai ver que dá a impressão de que não vão ter mais questões locais, né, territoriais. E, na verdade, a gente vê que isso, mesmo dentro desse processo de globalização, os territórios eles começam a ter sua importância. Um outro clássico
Dessa vez brasileiro. Dessa vez é brasileiro. É uma obra organizada por uma equipe de geógrafos, onde se destaca o professor Milton Santos, que todo mundo sabe a importância dele, tá? Então, é um outro clássico que a gente pode também encontrar aqui na biblioteca, e que vai abordar justamente a questão da globalização ao final do século XX, tá? E para concluir, a gente tem aqui na biblioteca um livro que que é de grande ajuda para professores, porque ele vai abordar a questão do espaço geográfico, que é objeto de estudo, né, da geografia, numa leitura numa leitura para os professores de como ele trabalhar essa questão dentro de sala de aula. Então hoje tem esses 3 livros que a gente pode indicar aqui da biblioteca da UVV. Em geografia, né? Voltado para a questão da geografia e da questão da globalização dos territórios. No próximo bloco, você confere as rivalidades entre as nações no futebol. Com a pós-graduação UVV Premium, sua carreira evolui. São diversos cursos inéditos, mestres e doutores atuantes no mercado, metodologia de ensino moderna e laboratórios e bibliotecas altamente equipados. Escolha sua especialização até 20 de agosto. Pós-graduação UVV Premium. Acesse www.uvv.br e saiba mais. Sua nova estação no ar. É a cidade de cara nova. 97.7. Um show de pop rock. Promoções iradas pra toda a cidade. 33509770. Um novo portal de promoções. Fórmula única no seu dial. Exclusiva. Rádio Cidade 97.7 FM. Quality Pop Rock. Original e diferente. 97.7. Cidade. Clubes cristalizam as identidades locais e regionais, as seleções dão forma às identidades nacionais, especialmente em época de Copa, quando afloram os patriotismos. No Ocidente globalizado e pós-moderno, onde o Estado-nação vem de certa forma recuando, o futebol preencheu um vazio, congregando os cidadãos para um novo sentimento de pertencimento. O torcedor festeja e chora o destino da equipe do seu país como se fosse o destino da sua nação. Faça a festa, brasileiro! Você aqui no estádio Rose Bowl! Você no Brasil! De Gaúcho! E olha como é que ele entrou! Olha como é que ele entrou! Olha o que ele fez! 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 Gol! Estamos nos referindo a um patriotismo pueril, sem conotações geopolíticas. Quando a França encontra a Alemanha, quando a Irlanda encontra a Inglaterra, quando a Polônia encontra a Rússia, não são batalhas épicas. São momentos de festa e congregação coletiva, onde se expressa de uma forma moderna a paixão pela pátria e a valorização dos símbolos que remetem à nação, como a bandeira e o hino nacional. Quando há conflito mesmo, os países evitam se digladiar no futebol. Alguém já viu um jogo entre Israel e um país árabe? Futebol é uma coisa, geopolítica é outra. Nosso entrevistado de hoje esteve na África do Sul e nos conta como foi o encontro entre as nações no futebol. E claro, para falar de futebol, estamos num campo de futebol. E agora vamos conversar com o Thierry Gozer, que é jornalista, foi credenciado pela FIFA para cobrir a Copa do Mundo na África do Sul. Como é que você sentiu a paixão pelo futebol? É só o Brasil que é apaixonado pelo futebol?
Não, muito pelo contrário. O que ficou de ensinamento foi a grande paixão dos africanos pelo futebol, né? É o país que não é tão tradicional com o futebol, tem mais o rugby, né? Que é um esporte que lá tem muitos adeptos, mas não só o africano, o holandês, o inglês é apaixonado por futebol, não é à toa que eles criaram o futebol, né? O argentino... o brasileiro ele está entre os países que mais amam futebol, mas depois dessa Copa do Mundo fica difícil falar que o Brasil é o país que mais ama futebol. O Brasil hoje é um dos países que amam o futebol. Há quem diga que as rivalidades nas relações internacionais se reproduzem no esporte, inclusive no futebol. Você sentiu essas rivalidades lá ou elas também são mais amenas do que na vida das relações internacionais? Não, é diferente. E no futebol isso não acontece. E você teve uma Copa do Mundo onde a segurança era o grande problema, você não teve nenhum atentado terrorista, você não teve nenhum problema de briga entre países, entre torcedores de países, pequenos probleminhas que acontecem em qualquer organização de evento, mas nada que manchasse a Copa do Mundo. Então eu acho que, pelo contrário, eu acho que o esporte ele ajuda a diminuir esses problemas e ajuda a unir mais os povos. Quando eram os Estados Unidos que estavam jogando, você sentiu alguma coisa diferente ou não? Não, nenhum problema. Acho que isso já passou. O americano, ele cada vez mais ele gosta do futebol. Não é à toa que números provam que nessa Copa do Mundo o turista americano foi o que mais foi para a África do Sul em número de pessoas. Então eles são apaixonados por futebol. O que falta um pouco nos Estados Unidos é a própria imprensa americana apostar um pouco mais no futebol. Você chegou a ver jogos da Argentina? Vi um jogo da Argentina contra a Nigéria, e é o que eu vinha falando, o argentino é apaixonado por futebol. É difícil ver um argentino que não seja implicante com o Brasil também, né? Tem isso muito, eles têm essa questão histórica, né, de confronto com o Brasil em termos de futebol. Mas a seleção argentina, infelizmente, saiu da Copa, perdeu para a Alemanha, mas foi uma das seleções que dentro de campo mais encantou. Aí, a experiência de jornalista daqui do Espírito Santo, formado na UVV, lá na África do Sul, na Copa do Mundo. Não saia daí, porque no próximo bloco tem as rivalidades no país do futebol. Com a pós-graduação UVV Premium, sua carreira evolui. São diversos cursos inéditos, mestres e doutores atuantes no mercado, metodologia de ensino moderna e laboratórios e bibliotecas altamente equipados. Escolha sua especialização até 20 de agosto. Pós-graduação UVV Premium. Acesse www.uvv.br e saiba mais. O Brasil é o país do futebol arte, por sinal. Por isso mesmo, o caso brasileiro foge um pouco à regra. Claro, aqui também a geografia pesa. Associa-se o Grêmio ao Rio Grande do Sul, o Cruzeiro a Minas Gerais. Ainda assim, no caso brasileiro, vários clássicos movem multidões. Torcidas de clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro assemelham-se a micronações, com comunidades que chegam a mais de 40 milhões de pessoas espalhadas por todo o país, sobrepujando diferenças sociais e étnicas. Acontece muito do brasileiro ter dois times de coração, sobretudo nas áreas distantes do Sudeste. Um é de pequena ou média abrangência e sua localidade determinou a sua escolha. O outro é um dos times clãs do Rio de Janeiro ou São Paulo. Isso se deve muito ao tratamento privilegiado que os grandes times do eixo Rio-São Paulo receberam pela mídia de massa desde a introdução da televisão nos lares brasileiros. O maior exemplo é o Clube dos Santos. Revelou Pelé,
Granjeou títulos, conquistou espaço na mídia e o acreano se identificou com o rei do futebol. Começava aquela mesma tradição. O pai torce para o Santos e o filho também. Ainda assim, o Paraná torce mais para os times de São Paulo e o Espírito Santo para os do Rio de Janeiro. Prova de que a proximidade geográfica é um fator determinante. Quando o Brasil é mais Brasil? Na Copa do Mundo, é claro! O embate universal entre as nações nos faz mais brasileiros do que nunca. A verdade é que o futebol serve como importante elemento de formação da identidade nacional, contribuindo para a legitimação cultural do nosso povo. E a Copa gera uma vontade patriótica de expressar amor pela terra onde nascemos e vivemos. E, claro, não gera vontade de expressar ódio ao outro, nem pela Argentina. Nem teria porquê. Nossa relação com a Argentina é historicamente bastante pacífica. Os problemas de fronteira foram muito pontuais. Hoje é individualmente nosso principal parceiro comercial, atrás apenas dos Estados Unidos. O duro mesmo é ter que aguentar o Maradona. Eu fui ao Marista conversar com os jovens sobre as rivalidades no futebol. Quem foi que inventou o futebol? Os ingleses. Foi Inglaterra, não foi? Acho que foram os ingleses, né, que inventaram o futebol. Leitura em revista de futebol, jornal, aí fiquei sabendo que eram os ingleses. No Brasil a gente praticamente recriou o futebol. Acho que a arte quem tem mesmo é o brasileiro. O que é o futebol arte? Pra mim é o futebol que o brasileiro sabe jogar, habilidade. Jogar com alegria, jogar bem. É você jogar driblando assim, jogar com... jogar com alegria assim, né? Fazendo jogadas bonitas que impressionam a torcida. Jogo feliz, um jogo com dribles e gols bonitos, é isso aí. O que é uma bicicleta no futebol? É quando a bola vai no alto assim, aí você faz assim, pá. Futebol europeu seria como então? É mais usando força física. O futebol europeu é um futebol muito pegado, assim, é muito combate, assim. O zagueiro geralmente é zagueiro forte, o atacante mais mirradinho, então é muita trombada. Eles tocam mais a bola. Eu particularmente prefiro o europeu. Adoro, pelo menos, assistir a Liga dos Campeões. Adoro, porque eu acho um futebol assim mais envolvente, um futebol assim que tem mais assim passe de bola, os passes são mais bonitos, os lances. Já no Campeonato Brasileiro são times assim que não tem tanto, tanto empenho, sabe, tanto domínio de bola. Você assiste campeonato europeu? Assisto. Barcelona, Real Madrid, Milan, Manchester. Assisto. Campeonato italiano e às vezes campeonato espanhol. Paris Saint-Germain é de onde isso? França. Olympique de Marseille. França. Manchester, Arsenal e Chelsea é de onde isso? Campeonato inglês. Premier League é maneiro. Lazio. Itália. Glasgow. Escócia. Internazionale. Itália. E da Holanda? Campeonato holandês, conheço uns times, Ajax, PSV, até Ronaldo já jogou lá, Romário. Do plano internacional, ou seja, os clubes de fora, qual é a mais clássica rivalidade? Manchester e Chelsea. Manchester United e o Liverpool. Olympique de Marseille e Lyon. Real Madrid e Barcelona. Barcelona, Real Madrid, que é a grande rivalidade dos grandes times da Europa e do mundo, né? Qual é a maior rivalidade aqui dentro do Brasil, entre dois times, um clássico? Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, com certeza. Flamengo e Vasco é o maior. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco também. Flamengo e Fluminense é a maior. Agora Flamengo e Vasco eu acho que... bem forte. Eu acho que é Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, que é um clássico muito tradicional. Fla-Flu. Com certeza, Fla-Flu. Flamengo e Vasco, com certeza. E em São Paulo, qual seria? Eu acho que é Corinthians e Palmeiras. Santos e São Paulo. Em São Paulo, eu acho que Corinthians e Palmeiras. Corinthians contra o resto, porque ele é complicado. Corinthians, que eu sei que também briga também com outro time, que você sabe qual? Quem é o inimigo do Santos? É os três paulistas, São Paulo, Palmeiras ou Corinthians. Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Rio Grande do Sul é Internacional e Grêmio. Mas de rivalidade mesmo, de pegada, que eu acho que são os times que mais brigam mesmo.
Acho que são os gaúchos, o Inter e Grêmio, porque um gremista não usa camisa vermelha e o torcedor do Inter não usa uma camisa azul, para você ver o tamanho da rivalidade. E nossos maiores rivais no plano internacional, quais seriam do Brasil? Acho que a Argentina, Itália. A Argentina principalmente. A Argentina, né? Não tenho coragem de vestir uma camisa argentina, porque não faço, eu sou brasileira. Cultura, assim, torcer contra a Argentina, quem é brasileiro já é normal, assim. Qualquer brasileiro, assim, a maioria. Assim. Você acha que isso equivale a uma rivalidade geopolítica ou nada a ver? Não, eu acho que nada a ver. Tanto é que meu professor de espanhol até disse que na Argentina não é tanta birra assim, sabe? Só o brasileiro que tem essa, não, somos superiores, Maradona não é nada, Pelé é superior. Não são nossos inimigos na prática? Não, acho que não. Na vida real, não. Acho que tem que saber separar as coisas. Jogo é jogo e na vida real é social outra história. É totalmente diferente. Por que vocês escolheram seus respectivos times? O que te induziu a escolher Flamengo? O que me induziu a ser flamenguista foi o meu tio, né? Que o meu tio ele era flamenguista doente. Meu pai fez minha cabeça desde moleque, assim, sempre me leva pro estádio até hoje. No meu caso, a família foi. Até minha avó que fala, não torço pra time nenhum, é flamenguista, meu pai. No meu caso, vem de família. Minha família é toda flamenguista, desde criança me incentivou. Tá no sangue? Tá no sangue. Botafogo. Porque toda a minha família, desde que eu sou pequena, meus tios, meu pai... Desde pequena, por parte de pai, a família toda tricolor, fluminense de coração. Fluminense. Quando eu era pequeno, meu pai me influenciou. Flamengo. Meu pai mesmo, sempre, desde criancinha. Meu pai também, sempre, desde criança. Vem de família também. Meu pai era Flamengo, meu avô, sou Flamengo, meu filho vai ser Flamengo. O que vai acontecer em 2014 se a gente perder para o Uruguai no Maracanã? Não sei nem o que eu digo. Coitado do mano. Coitado de todo mundo. O futebol representa um bairro, uma região, uma nação. Suas rivalidades têm um significado cultural digno de estudos das ciências humanas e sociais. Terminamos hoje a série sobre o esporte mais popular do mundo. Nos vemos semana que vem. Até lá! O meu time ganha, porque eu quero ver, não precisa ser de